Opa, e aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Guilherme e a gente vai continuar aqui a nossa série de DDD funcional feito em Haskell e vamos recapitular as coisas que a gente acabou fazendo no vídeo passado, né? Então, a gente viu como a gente modelaria as nossas entidades, os nossos Value Objects, né? A gente viu a importância dos Smart Constructors para que a gente não utilize os construtores padrões dos nossos tipos, né? A gente chegou a construir os Smart Constructors com retornos do nosso tipo Maybe, e a gente viu que o nosso tipo Maybe não era um tipo muito bom para a gente trabalhar nos Smart Constructors porque eles não retornavam o erro de validação, né? Dito isso, no nosso vídeo passado a gente conseguiu construir o nosso tipo de validação, que é esse cara aqui, né? Viu a importância da gente criar uma instância de functor para ele, viu a importância da gente criar uma instância de aplicativo para ele. E hoje a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre domain services. Tá? Então, aqui eu já deixei praticamente tudo que a gente construiu nas aulas passadas já no esquema. Tá? Talvez a única coisa que vocês estranhem seja esse make account, a qual eu digo que tem que entrar um aplicativo IF. Esse mesmo aplicativo IF vai ter uma pessoa dentro, seguido de um amount. Eu vou retornar a minha account englobada nesse aplicativo IF. É uma maneira da gente escrever o nosso Smart Constructor de forma mais extensiva, já que a gente não estaria trabalhando só com validation string person, mas assim, nada impede da gente colocar os parâmetros do nosso construtor make account englobados nesse nosso aplicativo. Beleza? Então essa é a única coisa diferente, tá? É uma assinatura que divergiu aqui do padrão que a gente tinha, mas vocês podem ver que ela utiliza os mesmos conceitos, né? O fmap que a gente implementou no functor, né? E o operador applicative que a gente implementou na nossa instância de applicative, tá? Nada mais complexo que isso, tá? Então, falando sobre domain services, o que eles são, o que eles devem indicar para a gente, o que a gente deve esperar deles, tá? Bom, domain services são formas da gente operar sobre as nossas entidades, ou seja, como eu aplico transformações na minha entidade, tá? Sem que haja de fato um efeito colateral lá no repositório, ou sem que eu precise garantir o estado de alguma coisa. Ele é simplesmente uma maneira de eu desacoplar um comportamento de uma entidade. Então, nesse contexto aqui, eu acho que a coisa mais simples da gente entender é nesse contexto de contas bancárias, né? Porque vamos pensar o seguinte: em orientação a objetos, o que a gente teria seria, por exemplo, uma classe account, com essa cara aqui na estrutura de dados, que tem uma pessoa e um amount relacionado. Mas e se eu quisesse fazer uma transação bancária? Se eu quisesse passar o saldo de uma conta para outra, né? Esse tipo de operação a gente pode construir dentro de uma instância de account. Então eu posso ter lá, por exemplo, acc1.transfer to acc2, por exemplo. Eu poderia fazer isso aqui e dizer que o transfer to é um método da minha entidade. Só que existe um certo, entre aspas, problema nessa abordagem aqui, porque o meu transfer to é uma função que gera efeito colateral na minha conta 1, fazendo saque nela, e um efeito colateral na minha conta 2, fazendo depósito nela. Tá? Então a gente tem um método que estaria trabalhando com duas instâncias distintas de account, duas entidades distintas. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de operação, é um bom indício de que a gente deva estar trabalhando com um domain service. Aí você vai falar para mim, pô, mas quando que eu sei quando trabalhar com domain service e quando que eu sei que uma coisa deve ser um método de outra entidade? Bom, baseado nesse indício que eu te disse, basicamente se você tem uma entidade que está alterando o estado de uma outra entidade, isso indica que seria interessante
pegar essa operação e abstrair num domain service. Tá? Talvez você note esse tipo de coisa quando a sua entidade começa a crescer bastante. Né? Em OO, a gente consegue ver a classe crescendo bastante. Em programação funcional, o que a gente veria seria o módulo, o arquivo crescendo bastante, recebendo uma porrada de operações. Talvez isso seja um indício dentro de programação funcional. Seu módulo está ficando muito inchado. Tá? Então, eu disse sobre transferências, já dando um spoiler de qual seria o nosso caso de uso hoje, mas basicamente é o seguinte: deve ser possível fazer uma transferência entre duas contas. Qual que é a regra? O valor não deve deixar a conta de saída com saldo menor que zero. Aí a gente vai entrar em um outro ponto que funcional difere de OO. Operações de saque e operações de depósito são geralmente feitas dentro do contexto de account. Então, em OO a gente vai ter, por exemplo, esse cara aqui, né? Withdraw e o valor 10, por exemplo. Então, eu estou fazendo um saque da minha conta 1 e tudo bem. A operação de saque ela só está mudando o estado da entidade a qual ela foi chamada. Isso aqui é um bom indício. Na verdade, não é um bom indício. É, de fato, um método da minha conta em orientação a objetos. Como eu disse para vocês, a gente está trabalhando com uma linguagem funcional. A gente não consegue, né, colocar a nossa estrutura de dados acoplada aos métodos dela, ao comportamento dela. Então, o que a gente deve fazer aqui, de fato, é trabalhar com uma função chamada withdraw. Além de withdraw, a gente vai trabalhar com uma função chamada deposit. Então, vamos lá, vamos definir pelo menos a assinatura dessas funções aqui e depois a gente trabalha com elas. Então, withdraw é uma função que tem que receber uma conta, tem que receber um amount e vai retornar para mim o quê? Eu acabei de dizer que o valor não deve deixar a conta de saída com saldo menor que zero. Tá? Então a gente já sabe que a operação de saque ela não é uma operação que sempre vai me retornar uma conta válida. Pode ser que exista um erro de validação ali no meio. Então eu vou utilizar o nosso próprio tipo validation para trabalhar com esse cara. Então ele vai retornar um validation. Eu vou deixar como array de string aqui mesmo, uma lista de string, para a gente guardar a nossa lista de erros, e aqui um account. Por enquanto isso aqui vai ser nulo, a gente vai implementar juntos. E também já vou implementar a assinatura da nossa função depósito. Então, depósito, eu recebo uma conta, né? Eu recebo um valor que eu quero depositar naquela conta. E para a função depósito, você deve estar falando, pô, ele vai receber dinheiro, né? Então dane-se, eu retorno uma conta. E aí que a gente se engana, porque eu disse que o meu amount aqui tem que ser um valor maior que zero por construção. Tá? Mas eu deveria também ser capaz de avaliar essa parada aqui quando eu vou fazer o meu depósito. Né? Então, eu vou retornar um validation string account. Nesse caso. Porque se de fato o meu Smart Constructor de mkAmount não tivesse com essa validação, esse ponto aqui do meu programa estaria validando e ele não ia deixar gerar um depósito com um valor de amount menor que zero. Então eu vou fazer essa validação duas vezes. Então, depósito e um undefined aqui. Aí beleza, vamos implementar primeiro o nosso withdraw. Então, o nosso withdraw ele recebe uma conta e aqui eu vou fazer uma desconstrução já para a gente entender como a gente vai tocar o barco. Então, aqui eu tenho uma account é formada por uma pessoa e um valor amount, então person e um amount. E aqui eu vou chamar de amount account. E aqui um amount convencional.
E belezinha. Vamos implementar a nossa função. Então, vou utilizar o operador if mesmo aqui. Então, se o meu amount account menos o meu amount for menor que 0, eu preciso retornar uma coisa. Se não, eu preciso retornar outra. Existe um outro caso de teste que eu quero avaliar aqui. Então, else if, se o meu amount for menor que 0. Então, se o meu amount for menor que 0, faça tal coisa. Então, se isso aqui der errado, eu vou retornar uma falha. A gente já escreve uma mensagem de erro. Se isso aqui der errado, eu vou retornar uma falha. E a gente também já escreve a nossa mensagem de erro. E agora tem uma outra coisa que a gente vai utilizar aqui, que é o nosso Smart Constructor para um account e o nosso Smart Constructor para um amount. Então, Pearson eu sei que eu não vou fazer alteração nenhuma. Então, o que eu posso fazer aqui? mk account, recebendo Pearson. Eu vou aplicar um fmap nesse cara. E vou chamar mk amount aplicado a amount account menos o amount. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui, porque que ele estourou um monte de erro e o que ele está pedindo aqui para mim. Basicamente, o que ele está falando para mim, amount account primeiro eu vou organizar o código aqui para a gente utilizar os guards que ele está falando. Então, usamos os guards aqui. Segunda coisa, ele está falando que mk account estava esperando esse cara englobado em um aplicativo. Tá? Então, para isso aqui eu posso utilizar o pure desse cara. Então, deixa eu pegar. O pure, se eu não me engano, o functor dá um pure para mim. Não, o functor me dá o fmap, o aplicativo me dá esse cara. Então, vou chamar esse cara desta forma aqui. Aqui ele está me dizendo o seguinte, eu estou esperando um tipo float e o tipo que tu está me dando agora é um amount, né? Então a gente precisaria fazer um desconstrutor aqui também. A gente sabe que para o nosso tipo amount eu tenho a minha função value, né? Então vou chamar aqui a minha função value. E aqui basta eu chamar a minha função value também. Então, beleza. Se o amount account menos o amount for menor que 0, ou eu poderia até simplificar esse cara aqui. Se o amount account for menor que o amount, eu retorno uma falha. Se o amount for um valor menor que 0, eu vou retornar outra falha também. Se não, eu tento construir uma conta passando a pessoa e o novo valor de amount. Belezinha? Aí você vai me falar, pô, mas por que esses operadores estão funcionando aqui com o seu tipo? Qual foi a mágica que você fez? Né? Porque isso aqui não é do tipo float. Basicamente, pessoal, vocês podem colocar aqui o derive em num. Tá? Ele vai funcionar legal. Obviamente, ele talvez peça algumas outras constraints, por isso que eu coloquei o word e o eq. Né? Então, se eu só colocar o derive em num aqui... não, ele funciona legal, mas esse operador no caso, ele vai ter que pegar o word e o eq. Belezinha?
E agora vamos implementar o nosso tipo deposit, né? Que é basicamente essas duas últimas validações aqui. A gente vai utilizar guards também. Aqui, essa mesma assinatura. Só que aqui, ao invés do sinal de menos, a gente vai ter o operador de mais. Belezinha? Então, é basicamente isso aqui que a gente tem. E como eu disse, as nossas estruturas de dados em uma programação e uma linguagem puramente funcional, elas são desacopladas do comportamento. Então, é por isso que, por exemplo, aqui eu entro com account e um amount e eu saio com um account renovado. Né? Como se eu tivesse feito uma alteração de estado nesse account, mas retornado uma nova account, sempre que eu faço uma alteração de estado. Beleza? Então, com esses dois, vou chamar de métodos aqui, porque a gente já entendeu, né? Mas são funções. Com esses dois métodos aqui, a gente consegue fazer o nosso use case transferência. Então, vamos lá. Uma coisa que o livro do Scott traz é que é interessante você dar apelidos, né, para os seus casos de uso. Né? Então, a gente já viu que apelidos de tipo, a gente pode utilizar a palavra type. Então, eu vou chamar de transaction. Na verdade, eu vou chamar de transfers. E para eu ter uma transferência, o que eu preciso é de uma conta, de uma outra conta e de um valor que eu vou transferir. E como saída da minha transferência, eu vou ter um tipo que eu vou chamar de transaction. Então, eu vou criar aqui meu data transaction, que vai representar uma transação feita entre duas contas com um determinado valor. Então, o que eu quero é que o meu transaction, então, ele tem uma conta de saída, ele tem uma conta de destino e ele tem um valor também. Acho que aqui eu não vou poder chamar de value, mas eu vou chamar de amount, acho que eu consigo. Ah, tá, porque aqui nesse caso faltou o nome do meu construtor transaction. Então, eu já vou usar o deriving show, que é a única coisa que a gente vai precisar aí. Beleza. O meu tipo transferência, ele é uma função que recebe uma conta, uma outra conta, um valor amount e vai me retornar uma transaction. Que ele reclamou, disse que amount eu não posso usar porque já está usando nesse contexto. Vou chamar de quantity, não é um valor, não é um nome bom, mas tá valendo. A gente entendeu o que vai significar nesse contexto de transaction. E aí a gente pode implementar da seguinte forma, né? Eu posso ter uma função chamada transfer e posso dizer que ela é do tipo transferência. E aí ela já vai ter todo esse apelido aqui já dentro desse cara do transferência. Então vamos definir a nossa função transfer. Ela é uma função que vai entrar uma conta de destino, uma conta de saída, uma conta de destino e um amount. Pô, o que a gente precisa fazer aqui, pessoal, para que isso funcione como a gente gostaria? Bom, basta a gente chamar o construtor de transaction aplicado um fmap. Aí vocês vão entender o que eu estou querendo fazer. Chamar a nossa função withdraw, passar a nossa conta from, passar o valor de amount, chamar o nosso aplicativo, depositar into o amount e chamar aplicativo o valor puro de amount. Isso aqui
deveria ser suficiente para a gente trabalhar. Agora vamos ver o que ele está reclamando aqui para mim. Eu não posso esperar, né, o tipo transactional com o atual tipo validation string transaction. Então, o que eu quero que vocês percebam é que foi um erro meu. As nossas operações de saque e depósito são operações que podem falhar, ou seja, que englobam a nossa conta resultante após a operação em um validation string account. Então, eu não posso dizer que o meu tipo de saída vai ser uma transação se eu tenho operações que podem falhar aqui dentro. Então, o meu tipo transferência, ele é uma função, mas que como retorno tem algo que pode falhar. Então, teve uma validação lá dentro. E a partir desse momento, tudo funcionaria bem. Aí vocês vão falar, pô, mas até agora a gente só viu como trabalhar com funções puras dentro do domínio. E, pô, a gente não teve segredo nenhum em montar esse domain service, ele ficou bem enxuto. Cara, é só isso que dá pra fazer com Haskell? Cadê a implementação? Eu entendo essa, entre aspas, frustração, mas a ideia é justamente essa, é ver que é muito simples você modelar um domínio cheio de regras que você construiu, com um tipo de validação que você construiu, com pouquíssimas linhas, vamos dizer aqui, né? Aqui a gente não tem um programa gigantesco por trás dessa brincadeira. E a ideia, né, de uma próxima aula é ver que tudo isso aqui que a gente construiu não foi em vão, tá? A gente vai apresentar uma nova classe de tipos, que é a classe Monad. E a ideia é a gente ver, tá, da onde que vai vir essa conta? Ela vai vir do banco de dados? Pô, se ela vir do banco de dados, eu posso ter falhas em operações de I/O. Como que eu consigo fazer para que essas falhas em operações de I/O não sejam propagadas para o meu sistema, para que eu consiga ainda trabalhar com tudo que a gente construiu de funções puras. Então calme, a gente vai ver esses contextos mais avançados mais para frente. Mas a ideia aqui é mostrar como a gente pode construir coisas relativamente complexas em questões de validação de uma maneira super simples. Porque, cara, isso aqui nada mais é do que a nossa instância de functor para validation. Isso aqui nada mais é do que a nossa instância de applicative para validation. Então, o poder dessas duas classes de tipos está sendo mostrado para vocês de diferentes formas. Como construir um objeto com validação, como aplicar operações em um determinado objeto com validação, como eu consigo montar o meu caso de uso, né, com functor e applicative também com validação. Então, são coisas interessantes da gente ver aqui. Então, pessoal, acho que por hoje a gente matou esses casos. Acho que, não sei se ficou claro, qualquer dúvida pode fazer um comentário aí. E na próxima aula eu vou trazer o conceito bem rápido do que seriam os repositórios e a gente já vai passar para a nossa camada de aplicação, que é uma camada mais interessante do que a camada de domínio do ponto de vista de implementação de código. Tá? Ela vai ser um pouco mais complexa, mais rebuscada e, bom, aguardem que vai ser bacana. Tá? Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Né? Como eu disse, qualquer dúvida podem deixar nos comentários e falou!